Como é que eu faço para renderizar esse campo curso de forma condicional, a depender do valor que está aqui no select de vínculo? Bom, para isso eu preciso saber esse valor que está no select de vínculo. Como é que eu faço isso? Aí você poderia pensar, professor, cria um estado desse componente, então vamos criar um useState aqui e vincula lá ao select. Bom, poderia ser, mas eu tenho uma alternativa que o useForm me dá, uma alternativa bem mais elegante aqui, que não vai envolver a gente precisar ficar analisando ali um estado, né? Porque lembrem que sempre que há uma mudança aqui no estado do componente, esse componente, o React renderiza novamente esse componente, né? Então, o useForm ele me devolve também uma função chamada watch. E essa função watch eu consigo utilizar para realmente visualizar o valor de um determinado componente que está registrado aqui. Então, como é que a gente vai usar? Vamos lá no nosso campo que deve ser renderizado de forma condicional, que é o curso aqui, ó. E aí, eu vou fazer uma renderização condicional, então eu coloco chaves aqui. Eu vou verificar aqui, chamando a função watch, passando aqui uma string com o nome do campus que eu quero verificar. No caso aqui, eu quero verificar o role, né, que é o vínculo. E aí, se esse vínculo for igual a student, aí sim eu quero renderizar, tá? Então, vamos lá, colocar no short circuit, colocar aqui nossa renderização condicional, né? Eu quero renderizar esse elemento aqui. Então, vou colocar entre parênteses aqui, porque eu vou retornar um JSX, caso essa condição seja atendida. Então, deixa eu pegar aqui o JSX desse input, colocar aqui dentro, Ctrl S aqui para formatar. Bora testar isso daqui. Vamos lá, eu vou escolher o vínculo aqui docente. Veja que o curso não está aparecendo. Técnico também não, mas na hora que eu escolho estudante, aí o campus curso aparece. Se eu escolher outro, ele desaparece. Pronto, agora só está faltando realmente a gente pegar esses dados no onSubmit desse formulário e enviar lá para a nossa API para cadastrar o usuário, tá? A gente já tem uma função de onSubmit aqui, ó. Beleza? E aí o que a gente vai fazer? É só, vou apagar tudo isso aqui pra gente começar do zero. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Veja que eu não posso mandar esse objeto aqui da forma como ele tá. Por quê? Vamos passar o mouse aqui por cima. Ele tem todos esses campos aqui, incluindo o curso. Só que veja, nós fizemos uma renderização condicional só para UI, tá? Então é só para questão de mostrar ou não o input. Mas a gente tem que gerenciar aqui o envio desses dados lá para a API da seguinte forma. Se esse role for student, aí eu envio o objeto completo com o atributo curso. Se for outro role, outro tipo de vínculo, aí eu não quero enviar o atributo curso, eu quero enviar só um objeto com os demais dados. Então, para a gente fazer isso, ó, eu vou desestruturar esse objeto data que eu estou recebendo. Então, vamos desestruturar ele aqui. Eu quero tirar só a propriedade course e os demais eu vou usar um REST operator aqui, vou chamar de REST, né, que é o resto do objeto, tá? Eu vou pegar esse de onde? Dos meus dados que eu estou recebendo aqui. Então, eu estou desestruturando, beleza? Normal. Então, estou pegando aqui os atributos desse objeto, extraindo aqui curso e o resto estou deixando em um objeto só. Depois, a gente vai montar o payload, né, que é o objeto mesmo ali que vai ser enviado no corpo da requisição. Eu vou chamar, inclusive, de payload mesmo. E eu vou dizer que esse payload, ele vai ser os dados completos quando o role for estudante. Se não for estudante, aí vai ser esse resto aqui, beleza? Que esse resto aqui, esse objeto REST, ele não inclui o curso, que a gente tirou aqui, desestruturou. Então, beleza, eu vou verificar, ó. Data.role é igual a student. Se for, então, operador ternário aqui, eu quero que o payload seja igual aos dados completos, não o objeto data que eu estou recebendo. Se não, aí vai ser o REST, extraindo a propriedade course. Show de bola. Aí vamos montar a requisição aqui. Então, vou ter um response, né? E uma chamada ao fetch aqui. Então, await, fetch. Vamos pegar aqui a URL base da API. E aí o endpoint lá para cadastro é auth/register. Só que a gente precisa passar mais parâmetros aqui nesse fetch, porque ele é um fetch do tipo post. Fetch do tipo get, né? Vocês já sabem que a gente não precisa configurar mais nada. O padrão já é get. Então aqui, a gente vai passar um outro parâmetro, que é um objeto. Vou dar um enter aqui. Formando um método aqui, ele vai ser igual a post. E vamos informar nos cabeçalhos aqui, nos headers dessa requisição, a seguinte propriedade, né? O seguinte cabeçalho, o content type, com o valor application JSON, para ele enviar os dados no formato correto. A nossa API precisa receber dados em JSON, corpo dessa requisição, onde a gente vai enviar aquele payload lá, tá? Só que a gente tem que enviar em formato JSON, então vamos chamar aqui o objeto primitivo JSON, .stringify, para transformar aquele objeto em um string no formato JSON. Que objeto? Payload, né? Payload. Show de bola. Aqui para baixo a gente verifica essa resposta, né? Então, se response.ok é porque deu certo, o usuário foi cadastrado. E a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar a resposta que veio, então const. Vou chamar de response data, né, os dados de resposta. Await, vamos pegar aqui nossa response.json, né, para passear aqui para um objeto. E aí eu vou até dar um console log aqui nesse response data, pra gente ver o que a API retorna pra gente. Response data. E vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou abrir aqui o console. Bora nós, então. Lucas. Então vou colocar aqui o nome. Nome de usuário. Nós temos aquelas validações, né? Então vamos ver aqui se está funcionando. Então eu vou colocar um espaço aqui. E beleza, eles aqui. Nome de usuário só pode conter letras, números e underscores. Então vou juntar aqui. Meio adicional precisa ser com terminação em fce.edu.br. Eu vou até tirar essa regra, tá, gente? Pra gente poder utilizar qualquer e-mail, pra não correr o risco da gente utilizar um e-mail de outra pessoa aí, institucional, né, do IFCE. Então, vamos tirar aqui. Mas em um projeto real desse tipo, a gente teria que ter essa validação, né? Colocação teste@gmail.com. E aí, vamos lá, vínculo, vou colocar docente, campus aqui tá lá, senha, qualquer coisa aqui. E vou clicar em criar conta.
Ele não me mostra nada de feedback aqui, mas ele já me retornou aqui no console um erro já, né? Beleza, vamos ver. Possivelmente, vamos ver aqui na resposta. Handle já cadastrado. Ah, tá, eu já estava fazendo alguns testes antes, eu já coloquei esse handle aqui. Então vou colocar prof aqui no início e vamos enviar novamente. Vamos lá pro console. Show de bola, já apareceu aqui, ó. Ele me devolveu um objeto aqui de resposta com token. Olha só, então tem um token aqui de autenticação gerado lá pela minha API. Então já posso usar esse token aqui para poder enviar alguma requisição autenticada, né? E ele me devolve um objeto aqui de usuário, com o usuário que foi criado, tá? Então o curso aqui, como a gente não mandou, tá nulo. Beleza? O e-mail, first name, last name, bonitinho. E o ID aqui que foi gerado lá pelo meu backend. Já consegue ter, né, tanto token aqui para levar o usuário para a área logada e garantir que as requisições ali que necessitam de autenticação vão ser enviadas com o token. A gente vai fazer gerenciamento e a gente consegue ter os dados aqui do usuário para utilizar em outra página, algum outro componente que for necessário. Para finalizar, a gente vai só melhorar o feedback aqui na UX dessa interface. Em que sentido? A gente trabalhar com um estado de loading aqui, tá? Porque da forma como está, vocês viram aqui que eu cliquei e, bom, não aconteceu nada na interface. E aí demorou um pouquinho, apareceu os dados aqui, eu sei que deu certo, mas, enfim, não me mostrou nada, nenhum feedback ali dizendo que, de fato, essa requisição estava sendo enviada e a gente está esperando alguma resposta, né? Então, vamos melhorar isso da seguinte maneira. Olha só. Vamos voltar aqui no nosso useForm. Veja que ele me retorna aqui no form state. Eu estou pegando, além dos errors que eu já estou utilizando, ele me retorna um isSubmit e um isValid. Isso aqui vão ser bastante úteis aqui pra gente. Esse isSubmit é onde a gente vai ter o estado, então, de loading, né? De submissão desse formulário. Se tiver true, né, o formulário está sendo submetido. Se tiver false, ou já foi completado, né? Ou, logicamente, ele não está em estado de submissão. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no nosso button de submissão e alterar o estado dele, o estado visual, né? Então, ó, a gente vai usar a propriedade disable aqui do button e é booleano, tá? A gente vai passar verdadeiro ou falso para habilitar ou desabilitar esse botão. E quando é que ele vai ser desabilitado? Quando o formulário estiver sendo submetido. Isso aqui a gente até previne duplicação de requisição. Então, imagina que o usuário pode clicar ali várias vezes no botão de submissão, então ele vai enviar várias requisições API se a gente não tratar isso. Então, desabilitando o botão na primeira vez que ele clicar, né, e o formulário estiver sendo submetido, a gente já se previne um pouco em relação a isso. Então, o botão vai estar desabilitado ou quando o formulário estiver em estado de submissão ou quando esse formulário não for válido. Então, vou negar aqui aquela minha propriedade isValid. Então, quando não for válido, eu também quero que esse botão desabilite. Ou seja, enquanto não passar ali da validação que eu coloquei no formulário, eu não quero esse botão habilitado. O usuário não vai poder clicar nesse botão para enviar essa requisição de criação de conta, beleza? Além disso, eu vou melhorar um pouco essa mensagem aqui com a renderização condicional. E aí, como é que eu vou trabalhar essa renderização condicional? Vou verificar se o formulário está sendo submetido, porque se estiver sendo submetido, eu quero mostrar um estado de loading ali, né? Algo mais visual para deixar explícito esse estado de load. Então, se estiver sendo submetido, vou usar um operador ternário aqui, eu vou retornar um JSX aqui, que eu vou já montar com um íconezinho de carregamento. E se não, se esse formulário não estiver sendo submetido naquele momento, eu retorno só o texto mesmo que já estava, que é o de criar conta. Belezinha. Mas o que me interessa é aqui, ó. Quando tiver em estado de submissão, eu quero retornar. Eu vou retornar aqui uma estrutura dentro de um span, só para a gente aplicar uma classe aqui depois. Aí dentro desse span eu quero retornar um ícone de carregamento. E aí aqui no Lucid React nós temos o ícone loader to icon, que é um spinnerzinho ali, tá? Na verdade, só o ícone mesmo, estático. A gente vai animar ele aqui, beleza. Vamos estilizar ele aqui. Eu quero ele um size 4 e aí sim a gente vai aplicar uma animação que o Tailwind já traz algumas classes de animação. No caso, a animação de rotação, é esse spin aqui, ó, animate spin. Ele vai ficar girando ali. E após esse ícone, um texto aqui, vou colocar dentro de um spam, criando conta. O texto que vai aparecer quando esse formulário estiver sendo submetido. E aí nesse spam geral aqui, vou aplicar um flex para alinhar esses itens. Então garantir o ícone aqui de spin alinhado com o texto e ajustar o espaçamento entre eles aqui. Vou colocar um gap fator 4. Vamos verificar? Vamos lá. Vou enviar qualquer coisa aqui. Teste. O nome do usuário vai ser teste. Por precaução, pode ser que eu já tenha feito algum teste com esses dados. Eu sou muito criativo em relação a esses nomes, então vou colocar um teste 10 aqui. O e-mail, a gente tem que colocar um único também, então usando criatividade aqui, teste10@gmail.com. Vínculo aqui, agora eu vou colocar estudante, ó, aqui campus, sei lá, Fortaleza, pra gente enviar o curso aqui, tá? Aqui vai ser o curso de sistemas de informação. Tem que colocar qualquer coisa aqui pra passar e belezinha. Ó, veja que antes de estar válido o formulário, ó, coloquei uma senha aqui que não passa na validação. Então, ó, ele tá com o botão desabilitado, então tá dando certo aqui. Validou tudo, ele habilita esse botão. Então eu vou enviar e vocês vão ver que o estado visual do botão agora ele vai alterar, ó. Então apareceu a nossa animaçãozinha e o texto criando conta. Pronto. Finalizou, voltou aqui para o estado normal e nós recebemos o retorno da API. Então foi criado aqui esse usuário. Beleza? Então, só para finalizar aqui, o que a gente poderia fazer depois de receber esse retorno? Redirecionar o usuário lá para a página de feed. Nós não temos essa página ainda, mas a gente já pode deixar essa estrutura pronta aqui, ó. Vamos lá, volta lá na função de submissão. Então, logo após receber a resposta aqui, né? Ok. A gente, primeiro, vamos armazenar no local storage, né, o token. Então, local storage, aqui a chave para acessar, eu vou colocar access token e eu vou pegar dos meus dados, né? Então, response data.token, beleza? Tá dando aqui, logicamente, né? Local storage.set item.
a gente configurar aqui um novo token. Depois a gente vai aprender a pegar esse token aqui do local storage e enviar nas nossas requisições autenticadas. Por fim, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia usar um hook do React Router. Deixa eu criar ele aqui em cima, que após os estados eu vou criar um const navigate, vai ser um objeto de navegação aqui, do hook use navigate do React Route. Beleza? Aí a gente volta aqui, logo após receber e guardar o token, a gente pode redirecionar o usuário, então navigate, para alguma rota. Enfim, no caso aqui seria para feed. Nós não temos ainda criado, mas já deixamos pronto aqui. Vamos voltar aqui e fazer só mais um teste para finalizar. E vamos lá. Então, nome aqui, teste de novo. Nome de usuário vai ser teste, agora vai ser teste 11. E aqui um teste 11 @gmail.com. Vínculo técnico, campus, boa viagem, senha, qualquer coisa aqui para passar. E aí, tá enviando aqui. Quando a gente receber a resposta, o token foi salvo e o redirecionamento foi feito. Logicamente que a gente não tem essa rota definida, né? Então vai dar um erro aqui. E aí, se nós formos aqui nas ferramentas de desenvolvedor, aqui na aba armazenamento, que eu tô usando o Firefox, tá, gente? O Chrome pode ser que apareça com outro nome, eu acho que é a aplicação, se eu não me engano. Você vai ter acesso aqui aos cookies, né? Nós não temos nenhum cookie configurado aqui, né? A gente não está trabalhando com cookie. E no armazenamento local, que é o local storage, ó, pegando aqui o domínio da nossa aplicação aqui, nós temos um registro aqui, que é justamente o access token, beleza? Então a gente consegue recuperar esse token aqui para poder enviar nas requisições autenticadas para nossa API. Então é isso, pessoal. Veja que não é nada trivial, tá? Trabalhar com gerenciamento formulário de forma a lidar com validações mais complexas, fornecer uma melhor UX na nossa interface, lidar adequadamente com essas chamadas API, o retorno, enfim. Só esse arquivo aqui na nossa página de cadastro, ele já está aqui já vai para mais de 300 linhas. Logicamente que isso aqui a gente vai refatorar para poder melhorar bastante, porque tá tudo junto aqui, tá a lógica aqui de conexão à API, né, de manipulação dos estados aqui, junto com a definição dos elementos de UI, enfim. A gente vai melhorar bastante isso aqui, mas a ideia é que vocês entendam esse fluxo completo, né, e como usar essas ferramentas, essas bibliotecas para nos auxiliar nesse processo. Bom, vamos aqui fazer o nosso commit. Essa aula ficou bastante extensa, mas é porque realmente tinha muita coisa para abordar. Gerar aqui a mensagem, revisar, uma atualização do formulário do registro para incluir novos campos, validações, integração com React Form e fetch de dados de campos. Beleza, vou confirmar aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.